A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês. São inscritos nestes dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto nesta madrugada, 18/3/2026, quarta-feira, 0050, vamos lá, mês de março. Romanos capítulo 16, resumo do capítulo. Na medida em que Paulo conclui essa grande carta aos Romanos, concede bastante espaço para saudações pessoais. Podemos muito bem perguntar, admirado, por quê? Por que teria Jeová optado por incluir lista tão extensa de nomes? A resposta pode ser simplesmente que nesses nomes se estima mais claramente o que significa praticar a justiça pela fé na comunidade cristã. Paulo não versa sobre teoria, mas a partilha de algo que ele mesmo praticou. A prova disso é que ele conhece muito bem e ama esse grupo tão diferente de pessoas. Há mulheres e homens, ambos os grupos são vistos como cooperadores em Cristo. Há nome grego e judeus. Há gente simples e autoridades municipais, um provavelmente pobre e alguém sem dúvida muito rico. Todos esses juntos estão unidos com Paulo em seu coração e mente. Todos são irmãos e irmãs unidos ao apóstolo pelos laços do amor inspirado por Jeová. Nos últimos capítulos de Romanos, ele nos instiga a termos o mesmo amor por aqueles que em nossos dias são nossos irmãos e irmãs em Cristo. Versículos-chave 16, 25 e 27. Ele é capaz. Aplicação pessoal: construa sua própria comunidade de amor. Conceitos-chave: Santo P. 716, Igreja P. 799, Irmãos P. 716. Destaque: Febe 16:1. A palavra que a descreve como serva é diaconia, diácono. Exceção feita pelo seu final feminino. É a mesma palavra em todas as versões em inglês para diácono nas epístolas pastoriais. É usada também para indicar cargo de liderança na igreja. Aparentemente, Paulo não era tão negativo em relação à liderança feminina quanto muita gente é hoje. Priscila e Aquila, 16:3. O casal apresentado em Atos 18 era bem próximo do apóstolo Paulo. Estava profundamente envolvido em seu ministério. É significativo notar que a exceção feita ao versículo em que os dois são apresentados. O nome da esposa precede o do marido. Tudo indica que os dons de Priscila eram maiores do que os do cônjuge, e a escritura é testemunha muda do respeito que ela gozava na igreja primitiva. A igreja na casa, 16:5. Aproximadamente durante 3 séculos, o cristianismo constituiu um fenômeno de um pequeno grupo. Nos primórdios cristãos, não construíam igrejas grandes ou catedrais. Tá vendo? Tá vendo como é que a igreja começou? Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. Aproximadamente durante 3 séculos, o cristianismo constituiu um fenômeno de um pequeno grupo. Nos primórdios, os cristãos não construíam igreja grande ou catedrais. Ao contrário, eles se reuniam nas casas para adorar e compartilhar, com base na estrutura física das casas. Na cidade do século I, as reuniões deveriam acomodar um número bastante limitado de pessoas. Ainda assim, como Paulo demonstra em suas cartas, havia um sentimento de identificação entre o grande corpo de todos os crentes que viviam na cidade e além dela, com os outros espalhados por todo o mundo. A maneira como cada qual aprendeu a amar um ao outro. No pequeno grupo da igreja do Novo Testamento. Tá vendo aí? Até os irmãos aqui não ficava fora da igreja, não. Tá vendo? Eles cultuavam dentro das casas, faziam as casas de igreja, tá vendo? E nem eles ficavam gritando no meio de rua, em praça, para se mostrar para os homens, para os homens, para as mulheres.
Eles se mostravam para Jeová e Jesus e o Espírito Santo dentro da casa já fazia o culto. Eles não precisavam de coisas grandes, nem coisas grandes, nem catedrais. Tá vendo? Por isso que eu falo, meu irmão, minhas irmãs, meus amigos. Milhares de pessoas não vão entrar lá em cima. Não vai não. Só vai entrar quem obedece a palavra, que cultua de verdade dentro da igreja e que anda na verdade, e é dizimista e ofertante, estuda a palavra, consagra, jejua e vive numa vida de busca diariamente. Continuando. Do Novo Testamento, teve continuidade na maneira pela qual os cristãos relacionavam-se em todos os níveis. Divisões e escândalos, 16 e 17. A proposta de Paulo ainda é a melhor no trato com pessoas que querem causar divisão na igreja. Afastai-vos dela, tá vendo? Toda pessoa que fica querendo causar divisão tem que sair fora. Por isso que essa igreja não é unida com igreja nenhuma. Por causa de que não é unida? É por causa dos escândalos e divisões. Ó. É as divisões e os escândalos. Entendeu? Como é que eu vou viver numa igreja que o homem fica casando toda hora e a mulher fica casando toda hora e não tem decisão de casar? Fica no adultério, pior do que a prostituição. Eles são pior do que pessoas da zona. Não é que nem pessoas da zona fica casando toda hora e nem quer saber de ficar casando toda hora. Então, é esse tipo de gente que fica no adultério, não se contenta com uma mulher só, e a mulher não se contenta com um homem só. Todo esse tipo de gente que tem que sair fora. Pessoas que querem atrapalhar a igreja, pessoas falsas, invejosas, fofoqueiras, que fala mal de pastor, que fala mal da igreja, né? igual aqui, né? Por isso que eu retirei muitas pessoas dessa igreja aqui. Por causa de quê? Elas gostam de ter divisões e são escandalosos. São pessoas desequilibradas, que eu sempre falo. Não é equilibrado, é desequilibrado. O que a palavra fala? Afastai-vos dela. Por quê? Nos dias de hoje, Jeová, Jesus, Espírito Santo, a Trindade não habita em várias igrejas mais. Não está. Quem está lá é o inferno que já está aguardando eles. Nem os demônios que estão com eles. Os que estão com eles é o inferno e lago de fogo já está aguardando eles. Eles estão perdendo tempo na terra. O céu já não conhece eles mais. A Trindade não conhece eles mais. Então, afastai-vos dela. Por isso que essa igreja é separada. Está sendo bem assim, tá? Erasto, 16:23. Esse funcionário público de Corinto também é mencionado em Atos 19:2 e 2 Timóteo 4:20, uma inscrição encontrada nas ruínas de Corinto do século I identifica uma pessoa de nome Erasto que ocupava o elevado cargo de aedile. Provavelmente deva tratar-se do Erasto, cristão que, quando Paulo escreveu aos Romanos, ocupava o cargo menos expressivo de secretário de obra. Para ocupar um cargo público numa cidade do século I eram exigidas duas qualidades: que o indivíduo fosse cidadão romano e que fosse suficiente rico para gastar seus próprios recursos em projetos públicos. Podemos perceber que a igreja alcançava pessoas de várias posições no extrato social. Ainda assim, a igreja a quem Paulo escreveu e pertenceu podia viver em unidade. Ele é poderoso, 16, 25 e 27. Como é possível levar pecadores motivados pelo egoísmo e paixões pecaminosos, separados por preconceitos raciais e por enormes diferenças sociais, a crerem numa comunidade unida pelo amor desprendido? Somente Jeová pode fazer isso no mundo do século I. Somente Jeová pode assim proceder em nossos dias. A mensagem de Romano é de que ele o fará através da justiça imputada a nós pela fé, construída verdadeiramente pela confiança, continua em nosso Jeová vivo. É isso aí. É isso aí. E essa igreja aqui continuará sendo separada. Não vai unir com igreja nenhuma até a volta de Jesus Cristo, não vai unir com igreja nenhuma. Porque eles não querem mudar de vida. Entendeu? Eles não vão mudar de vida. Essas pessoas aqui, eu já tenho experiência com essas pessoas aqui tudo. Né? Já tenho experiência. Por isso que fala, afastai-vos dela. Entendeu?
É o que eu sempre falo, eu já saí fora de muitas pessoas. Não é as pessoas saem fora dessa igreja, não. Essa igreja que já saiu fora deles há muito tempo. Entendeu? Porque aqui segue a palavra. Igual fala aqui, a propósito de Paulo, ainda é melhor no trato com pessoas que querem causar divisão na igreja, afastai-vos dela, tá vendo? Pessoa que fica no escândalo, divisões, no pecado, tem que sair fora. Pessoas que não, as pessoas escandalosas também, aquelas que não concordam com o dízimo e a oferta, essas também causam divisão e são escandalosas. Entendeu? Vamos agradecer. Soberano Jeová, Pai Jesus Cristo, Espírito Santo. Te agradecemos por este culto em Romanos capítulo 16, por termos lido esse Romanos capítulo 16 por completo, tudo. Abençoa somente os inscritos, abençoa somente os dizimistas e ofertantes desta igreja, e abençoa somente a sede da igreja pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. E abençoa sempre essa sede que está localizada neste bairro São Pedro. Amém e amém. E nós aprendeu tudo isso aqui, ó. Nós aprendeu o tópico focalizado no esboço, exigido, provido, partilhado, comprovado, praticado, que nós aprendemos. E nós lemos Romanos por completo. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Terminamos de ler Romanos por completo, viu? Nós tínhamos começado aqui, ó. Aí nós fomos indo, ó. Olha o tanto que nós lemos. Quando eu falo nós, é só os que acompanham o culto todos os dias, só os que acompanham os cultos nos vídeos e os que vêm aqui na igreja. Olha os tantos, ó, até aqui, tá vendo? Até o próximo culto e o próximo vídeo.